Eterno Deus, glorioso Pai, louvado seja o teu nome, Jesus, por mais esse dia, Senhor. Mais esse dia, Deus, em que o Senhor nos permitiu acordar, Pai, abrir os nossos olhos, Senhor, e contemplar a tua graça, Senhor. No nome de Jesus, Pai, queremos te louvar, te bendizer, te render graças, ó Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Queremos te louvar, ó Deus, pelo teu infinito amor, Pai, pela tua presença, Deus. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigada porque mais um dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. No nome de Jesus, ó Pai, eu quero clamar ao Senhor que fale conosco nesse dia de hoje, Pai. Na verdade, Deus, o Senhor sempre fala conosco. Nós é que devemos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz e cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Que a partir deste momento aqui, Senhor, ou até da hora que nós acordamos, Pai, que nós já possamos estar dispostos para receber aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui. Muito obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos. Muito obrigada por cada família aqui representada, meu Pai. Abençoe, Senhor, cada lar, cada vida, Senhor, e que nós, ó Pai, possamos nos dispor em todo o tempo para buscar a tua presença, Senhor. Assim eu oro, Deus, e mais uma vez, Pai, consagramos esse tempo, esse momento diante do teu altar. No nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Amém. Muito obrigado, Fernanda. Meus irmãos, hoje a reunião de oração deve ou deveria ser dirigida pelo pastor Evandro, mas já está com muita dificuldade com o celular, com o computador. Então, nós vamos dirigindo e os irmãos vão dirigindo nós juntos, né? Então, hoje, dia 10 de julho de 2026, já estão partindo aí para metade do, desse sétimo mês, né? E, gente, como vocês também, eu creio, né? A cada manhã a gente lê um capítulo de Provérbios, como o pastor Alan gosta, né? Eu tenho lido Salmos. Já estou no Salmo 71, eu meditei hoje 71, mais um capítulo de Atos, conforme sugeriu o pastor Alan. E eu fui bem abençoado com a leitura e meditação desse salmo hoje, que fala no versículo primeiro: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Ele inicia esse salmo, o autor desse salmo, falando em refúgio. E quando falamos de refúgio, nós lembramos de perseguições, de dificuldades, de tribulações. E nós estamos em épocas bem difíceis, né? De perseguição das igrejas, graças a Deus. No Brasil não é tão específico assim a perseguição, é uma perseguição velada, já estão aí tentando criminalizar a leitura da Bíblia em público, mas nós ainda temos muita liberdade. Eu queria pedir o Saulo, né? O Saulo orar nesse sentido, praticamente prosseguindo aqui, Fernanda, eh, colocou como contexto, aliás, como tema ontem, a respeito de gratidão. Mas que você orasse por nós, ou só nós vamos concordar com você, né? Ah, esse lugar que nós temos em Cristo Jesus, que é o refúgio deste mundo tão caído, como diz o Saulinho, tão caótico, né? E nós temos esse refúgio. Nós temos refúgio na igreja, que é o lugar mais seguro da terra, né? Como diz lá o livro de Léo Coré. Não sei se vocês leram, é muito bom o livro. Aí, Saulo, pode orar para a gente? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela cama quentinha, essa manhã fresquinha, gostosa. Obrigado, Senhor, que mais uma vez estamos aqui, mais uma manhã reunidos para te adorar, para te reafirmar a nossa pequenez e reafirmar que o Senhor é grande, o Senhor é nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor nos criou. Por isso, Senhor,
nós te adoramos. Rendemos graças ao Senhor. Meu Pai, obrigado, Senhor, por esse refúgio que nós temos aqui toda manhã. Faz muito bem para a nossa vida, para a nossa alma, nosso corpo. É bom estar com os irmãos. É muito bom, Senhor. Obrigado, Senhor, pela igreja. Igreja que também é um refúgio, conforme ele falou. Como é bom, Senhor, estar na igreja. Como é bom levantar de domingo, de manhã, ir para a igreja, estar com os irmãos e cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um de nós. Obrigado por nossas casas, que também é um refúgio. Refúgio, temos aquele tempinho para estudar a tua palavra, orar, te buscar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. Obrigado pela liberdade que temos no Brasil de te adorar, de orar, de ler a tua palavra. Nós sabemos que tem um projeto de lei no Congresso que está para ser aprovado e limita essa nossa liberdade. Se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor aprove. Se for para nosso crescimento, que essa lei possa ser aprovada. Se não for para o nosso crescimento, que ela não seja aprovada, que seja feita a tua vontade, Pai. Porque nós sabemos que nas dificuldades é que nós buscamos mais o Senhor, é da nossa natureza. Por isso, Senhor, te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Saulo. Muito obrigado, gente. Os irmãos ainda no Salmo 71 tem algumas expressões, algumas palavras que ressaltam, muito interessante. Ah, eu não sei se você já tiver experiência de escorregar. Aqui em casa, debaixo das mangueiras, tem muitas mangueiras em volta de casa, e quando chove muito, cria-se um lodo. E tem hora que tem que andar quase que de gatinho, que do contrário escorrega e cai. Essas quedas são difíceis. Aí o pastor caiu, né? A dona Edna caiu também. E quando cai, tem a queda aí do Osmar também, mas não foi. Foi de uma certa forma que a escada escorregou, né, Osmar? O fato é que quando o chão é escorregadio, o piso, a queda é certa. Mas o Salmo fala aqui no versículo 3 de 71, né? Peço-te que seja a minha rocha. O Saulo orou sobre refúgio. E nós temos como rocha Jesus. Ele é a rocha eterna, segura, né? Então eu queria pedir o Genivaldo para orar sobre essa expressão rocha. Jesus é a nossa rocha, a nossa segurança. E diz mais ainda, a nossa esperança, a nossa confiança. E são todas palavras que nos dão segurança, além de refúgio. Então, Genivaldo, por favor, ora nesse sentido aí de gratidão e busca, né? Para que nossos pés estejam firmados na rocha, na verdade que é Jesus Cristo. Vamos lá, Genival. Amém, Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que aqui estamos reunidos em família, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é a rocha, Senhor, em que nós podemos pisar e andar e estar contigo. O Senhor é quem traça os nossos caminhos, Senhor. O Senhor é que nos conduz, Pai. E a tua essência, ela é verdadeira, Senhor. E o Senhor é a rocha que edifica nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda também a estar alinhado a essa rocha, Senhor Deus, para que não tropeçamos, para que não caímos, para que sejamos, Pai, semelhantes a Jesus,
não igual, porque nós não conseguimos, Pai. E Jesus foi o único, e é o único e será o único. E o Senhor é a nossa rocha. E o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos dá graça, o Senhor é quem nos dá o alimento, Pai. Igual Saulo orou, é o Senhor que nos dá a liberdade. É o Senhor é quem conduz, Pai, tudo, Pai. No nosso país, é o Senhor que conduz tudo o que necessita, Pai. É porque o Senhor é um Pai zeloso, cuidadoso e amoroso, Pai. E eu quero te engrandecer nesse momento, Senhor, porque o Senhor, mesmo nas nossas dificuldades, o Senhor tem nos mantido, Pai, em fé, em oração e buscando mais de Ti, Pai. Nos ensina, Pai, cada dia mais a estar presente junto ao Senhor, ó Deus. E nos dê discernimento, Pai, para a hora que o inimigo fizer algum ataque, Senhor, que nós tenhamos discernimento com os olhos espirituais de vencer esse mal e dizer não a ele, Senhor Deus. Seja a nossa rocha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Evaldo, muito obrigado. Meus irmãos, vocês estão observando aí como o mundo está se tornando um mundo de idosos. Isso significa, às vezes, a redução, da juventude. Isso cria um problema muito sério para aqueles que dependem da Previdência Social no Brasil. Quanto mais se aumenta os aposentados, os idosos, né, mais necessita de jovens trabalhadores que contribuam para que tenham o necessário. Isso além não contando os desvios, né, da Previdência, que nós sabemos que acontecem num montante terrível, né? Mas o fato é que, Brasil, por exemplo, há um nascimento de crianças de 2,3, 2,4 por mulher. Ou seja, nós estamos quase empatando, né? A França, se não me engano, está 1,4 por casal. Então, veja bem, se o casal, são dois, obviamente, né? Se a taxa de nascimento, o percentual de nascimento é 1,4, ou seja, a França e outros países da Europa também, mas eu me lembro da França, está perdendo. Isso por várias razões. Os jovens não querem se casar mais, não creem no casamento, preferem ficar à distância, não querem relacionamento. É uma falta de compromisso muito grande com a perpetuação do homem, né? Então, ou seja, idosos. Na igreja, da vide, nós já temos um bom número de idosos. Aqui está eu mais velho, está o Saulo, o pastor Alain, o Genivaldo está chegando lá também, né, Genivaldo? E outros irmãos. E esse salmo fala, interessante, lá no versículo 9, fala o seguinte: não me rejeites na minha velhice. E no verso 18 fala agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus. Gente, a velhice é difícil, né? Nos retira a liberdade, nos retira, às vezes, até a identidade. Às vezes, os idosos são levados para onde não querem, como diz a Bíblia, né? E isso, olha, eu digo isso de cátedra, eu já percebo, às vezes, um filho ou outro já querendo dirigir a minha vida, dizendo, você faz isso, faz aquilo, e olha, não é fácil não, né? Não só a idade, mas, gente, um minutinho, deixa eu colocar a bateria, senão o computador acaba, um minutinho só. Aí, perdão. Mas a velhice dói, né? Eu, graças a Deus, eu tenho boa saúde. Eu estou com 78. Deus tem me dado saúde. Claro, algumas comorbidades, mas outros não. Eu tenho dificuldade. Eu sabendo que ontem, né, a dona Regina levou um ou dois tombos, machucou
uma suspeita de fratura ou deslocamento do braço. Nós temos a pastora Alana, que tem suas comorbidades também, com limitações. Isso acontece normalmente com a idade, né? E eu vou pedir quem? Eu vou pedir o pastor Edra. Pode orar, pastor Edra? Pelo ministério de 70 a mais na vida, para os idosos, que nós, idosos, não percamos a esperança, não percamos o foco, que sejamos fortes, né? Na têmpera do Espírito Santo e não nos deixemos cair o nosso ânimo, especialmente espiritual. Pode orar, pastor Éder? Posso sim. Acabei de Obrigado. estacionar aqui. Éder, você já está na China? Não, vou Quan- segunda, se Deus quiser. Ah, então tá bom. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona nunca, mesmo na terceira idade, né? A gente tenta achar nomes bonitos, mas é a velhice, é uma fase da vida. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor está presente, porque é um tempo que, sim, nós podemos ser muito bênção, ser instrumento de instruir jovens, pessoas que estão aprendendo, dando cabeçada. Nós te agradecemos, porque o Senhor está presente sempre. E é um privilégio para nós também, nessa comunidade pequena, mas que atenta para as pessoas que já avançaram. Nos ajude, Pai, instrua a liderança, nos dê oportunidades de ser bênção. Esses dias, uma pessoa falou: olha, fulano ali que é médico, seria muito bom vir aqui. Sim, trazendo uma mensagem de saúde junto com o fundamento da palavra, a relação que o Senhor quer ter na velhice conosco é bênção. Não saúde por saúde, mas sempre, Pai, nos voltarmos para o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor traga alegria e ânimo para aqueles que trouxeram essa iniciativa e têm se dedicado. É bênção, Pai, para a nossa comunidade. Eu vou chegar lá. Se o Senhor não nos levar, nós vamos chegar lá. Ou se o Senhor não voltar. E é um momento importante de continuarmos crescendo no Senhor. Como Alan sempre disse, velhice não significa maturidade. Por isso, Pai, usa mais e mais pessoas nessa comunidade para trazer uma palavra de sabedoria, de ânimo, uma palavra vinda do Senhor. Para aqueles que muitas vezes podem estar cansados, sim, desanimados, mas que eles tenham novas experiências com o Senhor, que eles renovem a aliança com o Senhor, que eles amem mais o Senhor, que eles se disponham a ser instrumento, a ir em teu nome, a revelar o teu amor àqueles que não te conhecem, Pai, na velhice. Nós te agradecemos muito, Pai. E nós pedimos nesse momento por saúde. Eu quero incluir esse item na oração, Pai, que é saúde. Sim, é um momento que muitas vezes os desafios são maiores, são mais remédios, são doenças que surgem, mas que elas, Pai, sejam um meio de graça, um meio que o Senhor revele o seu amor, a sua graça, a alegria do Senhor, e que o Senhor traga cura quando for do teu agrado. Esse é o nosso desejo, que o milagre aconteça não por milagre, né? Nós estamos vindo de uma longa série de milagres, não por simplesmente uma cura, mas para que seja um reflexo de vida para quem recebe e para todos aqueles que estão à sua volta. Pai, eu te agradeço muito pelos velhinhos da nossa igreja, é um privilégio tê-los, é muito bom, são talvez as pessoas mais alegres, mais agradáveis que nós temos, sempre com um abraço, com um sorriso, com um interesse em conversar. Isso é muito bom. Te agradecemos pela presença deles, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado e temos a certeza, Pai, de que a presença do Senhor continuará sendo real na vida desses irmãos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Éder. Valeu, Muito valeu obrigado. Deus demais. te abençoe, meu querido. Amém. Eu vou Amém. abrir um pequeno parênteses aqui para pedir ao pastor Alain que prepare uma pequena meditação. Pode ser, pastor Alain? Eu falo na hora certa. Pode. Pode, então tá bom. Vamos prosseguir. Gente, esses dias alguém postou um videozinho acho que no vídeo WhatsApp, o vídeo oração, a respeito dessa nova geração. Nós temos orado com uma certa frequência a respeito dos jovens, né? Mas é preocupante, né? Eu que sou geração baby boomer, né?
bem idoso, aí acho que o Sol também está por aí, né? Pastor Alain, essa geração é uma geração que deve ser bem estruturada, e nós somos responsáveis por si, como o Éder orou. Os velhinhos que podem ainda, com sabedoria, né, no Espírito Santo, sermos orientadores, conselheiros, não invasores dessa nova geração que está meio que perdida, com essa revolução tão grande em todos os sentidos, né? Eu vejo, e nós vemos, o Frank está aí, não sei se você pode falar, né? Mas como deve ser difícil para a geração. E às vezes nós temos uma palavra de crítica, de condenação, de julgamento, e não é assim. Nós que pertencemos a outra geração bem mais antiga, eu, Saulo, Alain, por aí, né? Vivemos numa época um pouco mais fácil. Eu digo, talvez mais trabalhosa em termos de profissão. Na minha época, por exemplo, eu tinha uma, duas escolhas dentro do meu leque de possibilidades profissionais a partir de uma faculdade. Hoje não, tem dezenas e dezenas, e se o jovem chega a certa idade, simplesmente perde a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. O Éder que diga isso aí, ele está bem mais atualizado, né? Eu queria pedir o Frank, se você puder orar, você pode, Frank? Você que é o pastor aí dos jovens, Bom dia, posso sim. por favor, nos dirija a sua oração. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, que nos alcançaram mais uma manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença, que durante a noite, bem cedinho, o Senhor já tinha cuidado de nós e a gente fica muito agradecido por isso, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu quero te agradecer especificamente por essa oração, pelas oportunidades que cada um de nós já tiveram. E muitas delas vieram não pela nossa competência, não só pela nossa capacidade intelectual, mas veio por uma porta que o Senhor abriu. E a porta que o Senhor abre, o inimigo não fecha, o homem não fecha. Porque foi o Senhor que abriu. E a porta que o Senhor fecha, o homem não abre. Então, nós reconhecemos a tua bondade nas nossas vidas. Por cada porta que o Senhor quis abrir, cada oportunidade, cada momento. E eu oro isso, Senhor, pelos nossos jovens também. Que eles aproveitem as oportunidades que aparecerem nas suas vidas. Que eles sejam direcionados pelo Senhor. Que eles consultem ao Senhor, Pai. Eles perguntem a Ti qual caminho deve seguir, buscando sempre a Tua vontade, a Tua orientação e a gratidão. Porque às vezes, na nossa concepção, pode ser que a porta não seja ideal, na concepção humana, mas na Tua concepção é aquela ideal para o momento. Então, que eles reconheçam isso. Livra o Senhor da preguiça, livra o Senhor de ter essa mente forjada só na facilidade, mas os ajude a entender os processos da vida, entender que há tempos de dificuldade, há tempos de mais constância, há tempos onde precisa de mais esforço. Então, eu oro que essas etapas da vida, Senhor, todas elas possam ser reconhecidas por Ti, através de uma mente cativa ao Senhor e um coração cativo a Ti. Então essa é a minha oração
E eu abençoo, Senhor, a partir da minha vida, todos os irmãos agora, né? Muitos estão ou já no trabalho, ou indo, ou a caminho. Que nós possamos aproveitar, honrar as oportunidades que nós temos com todo o nosso coração, agradecendo primeiro a Ti, porque é o Senhor que é o Senhor que coloca o pão na nossa mesa. Que nós nunca possamos esquecer disso. Sempre com o coração agradecido ao Senhor, Pai. Então essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Frank, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe nesse dia. Eu quero dar a palavra agora para o pastor Alain, mas primeiro, pastor Alain, eu gostaria que você orasse no seguinte sentido. Nós temos uma equipe voltando do Japão. Se não me engano, terça-feira deve aportar aqui no Brasil, né? Parece que o pastor Marcelo e a família devem ficar um pouco mais no Japão. A equipe da ITED já chegou do Quênia e hoje é a formatura da ITED. Então, para nós, é um movimento missionário muito interessante, né? E ninguém melhor, eu creio, do que o pastor Alain, que é um pastor missionário, né? Que Deus usou para termos a vide e plantou nessa vide como instrumento nas mãos de Deus essa chamada, essa pegada missionária. E hoje a gente não pensa na vide sem lembrar, sem esquecer de que é uma igreja missionária que investe não só dinheiro, mas investe orações, intercessões, parceria com missionários, com a Jocum que está do nosso lado, né? Então, eu gostaria, patrão, que você orasse antes da sua palavra, logo em seguida você pode fazer a sua meditação, é, agradecendo a Deus por essa pegada missionária que a BID tem, né? E que Ele não permita que nós deixemos que essa pegada desapareça, esse chamado, essa vocação missionária da BID. Pode ser, pastor? Pode sim, vamos orar então. Querido Senhor, muito obrigado por essa lembrança do Sirlei, dessas duas equipes dispostas e que pagaram esse preço, literalmente, de irem às nações. A equipe do Japão, que está chegando na semana que vem, e a equipe do Quênia, que já chegou essa semana, e hoje à noite terão o seu curso completo nessa etapa. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria, pelo gozo, pela saúde de a nossa igreja local estar envolvida em equipes como essas duas. E nós te agradecemos por todos aqueles que já fizeram algum trabalho nesse sentido missionário e aqueles que ainda farão enquanto essa igreja existir. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de investirmos a partir de dentro, ó Senhor, mas é a partir de fora, é a partir do indo fazer discípulos de todas as nações. E obrigado pelos frutos que só o Senhor conhece. E muito obrigado pela semente do Evangelho que o Senhor planta nos nossos corações, para que nós sejamos pessoas e uma igreja missionária, mesmo que não seja a maioria que entenda, mas pelo menos a partir da liderança e de alguns que se dedicam mais a essa essência do Evangelho, que são as missões. Muito obrigado por esse grande privilégio de descobrir isso na nossa vida cristã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sirlei, Amém. que bênção você me chamar, porque eu estava com saudade de compartilhar. E Ah, amanhã a que minha bom. hemodiálise é 6h30, porque a Enilce vai ter que acompanhar o Ciene amanhã numa cirurgia e tal, e é de manhã lá, e eu já vou junto, etc. E amanhã outra pessoa no meu lugar, que eu vou escolher ainda, vai fazer no sábado para mim. Então hoje para mim é uma beleza.
E eu gosto dessas coisas assim de supetão, porque a gente tem que estar preparado. Ô, Saulo, o que que você tem para falar aí? Tem muita coisa para falar, mas tem que ter. O Éder, os pastores aí, não tem desculpa, não. Líder, né, como você, Sirlei e outros, tem que estar tudo na agulha aí, rapaz. Você tem que estar afiado. E quando vocês, a partir do Sirlei, nós todos, né, começamos a pensar sobre velhice, eu fiquei pensando aqui muitas coisas sobre velhice, que eu já sou velho, tenho 65 anos, não tenho aquela esperteza de quando a vida foi fundada, essas coisas assim que acontecem, né? Uns mais, outros menos, mas eu quero que a gente preste atenção aqui no salmo que eu vou ler, e no final é o salmo que fala da velhice, que desde criança eu tenho aqui no meu coração, na minha mente, mas não sabia que ia chegar um dia assim. É o Salmo 92, que diz assim: olha, presta atenção. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com todos os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios, olha o quê? Ainda que os ímpios brotam como a erva, que é a nossa sociedade hoje, que o Sirlei já falou sobre isso hoje, e florescem todos os que praticam iniquidade a partir do Congresso Nacional, com essa coisa da Bíblia aí, nada obstante, serão destruídos para sempre. Calma, vai chegar a hora deles. Tu, porém, eu, porém, Senhor, tu, porém, Senhor, és, tu, porém, Senhor, não sou eu, tu, porém, Senhor, és o Altíssimo, eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas meu poder como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Ao contrário de pedir, ficar pedindo oração para livrar, né? Lá em Atos, que a gente está lendo, no começo lá a igreja, o Sirlei está lendo também, alguns estão lendo, a igreja não orava para livramento. Você não vê isso na igreja primitiva, Saulo, pastor Éder, pastor Frank. Tem nada disso. Eles oravam para aguentar o sofrimento e continuar testemunhando com fidelidade. Dá uma observada lá para você ver. Dá uma observada. Aí vem aqui, ó. O justo florescerá como a palmeira, o justo. Crescerá como o cedro no Líbano. A gente nem sabe como é que o Líbano tem cedro, né? Mas o Líbano é só pesquisar um pouco, é a planta do Líbano e é uma árvore muito forte, que foi usada no Velho Testamento até para o templo, né?
muito forte, muito forte. E crescerá grande, como cedro no Líbano. É uma figura aqui para a gente entender, brasileiro entender. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios, no pátio, nos pátios do nosso Deus. Na velhice, agora chega, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Oh, glórias! Para quê, Sirlei? A resposta aí, Sirlei, no último verso aí. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A minha esposa, ela também tem vigor, tem fibromialgia, os braços já estão doendo, tem dificuldade de pegar a minha cadeira de 18 quilos lá na carroceria, abrir e tal, tá doendo as juntas, tem dor tal. Mais do que eu, não tem dor, graças a Deus, assim, de corpo eu não tenho dor. Eu tenho diabetes, vista, essas coisas, mas eu não tenho dor de coluna, dor de perna, dor de bunda, dor de nada. Dor de estômago, dor de cabeça, não tem dor. Isso é um privilégio que Deus me deu, nessa pitimba que eu sou. Doutor Alan, Oi? por favor, gira um pouquinho para a direita, ou você estou vendo só a lateral. E agora sim, Assim? Assim? Tá. ótimo. Então, nessa pitimba que é o meu corpo, hoje em dia, aí Nilce já tá com uns negócios assim, nossa, estou envelhecendo, às vezes fala bem, tal. Foi muito bom essa reunião de oração e ela tá dormindo, depois você vê a reunião de oração. Eu quero falar a partir de nós, os velhos aqui, a gente não é para ter saúde igual o Cirlei, não. A saúde não é prioridade na nossa vida. Tem pai aí que desespera porque quando o filho dá febre, entendeu? Passa mal, desmaia. A gente está focado no negócio errado. Na velhice darão ainda frutos para anunciar que o Senhor é bom. É para dar testemunho de Jesus no salmo inteiro acima, exaltando o Senhor. Quando ele fala que se alegra com os inimigos à volta, é porque o Senhor está lá, livrando no tempo certo a Davi e a nós. Entendeu? Então, quando um velho vier, principalmente da igreja, reclamar, até velho, você dá uma chuncha nele assim, mostra a Bíblia para ele, fala assim, rapaz, Deus escolheu o Cirlei para dar saúde para ele. Ele ter o ritual dele lá de chá, de erva, de comprimido, de folha, de comida, de dieta. Agora, eu e você, a gente atrapalhou tudo e tal, então agora vamos para frente e vamos comer aquilo que a gente pode, ou deve, ou quer, sei lá. Cada um define, mas na velhice o fruto, Saulo, você que está de barba branquinha, barba bonita, Saulo, o fruto que você tem que dar é para Ana, é para a sua firma, é para os seus empregados, é na igreja que você gosta tanto. Você é um cara amoroso, entendeu? Como o Éder, que vai para a China, tá no caminho meu e do Cirlei. Olha, eu fiquei tão feliz de conversar com o Éder sobre a China, Cirlei. Depois você conversa com ele. O entusiasmo que ele estava para a China, Cirlei. Aí, Éder, você pega Bom, alguns conselhos com o Cirlei também. Ele foi bem lá na China. Tá A comigo. maioria dos outros missionários que foram com a gente foram péssimos. Depois você pergunta o Cirlei. exatamente. E você vai bem, Éder, em nome de Jesus. Na velhice darão ainda frutos. Plantados na casa do Senhor, com verdes fortes para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. E vamos que vamos, a partir de nós, os velhos. Oh, glória! Estou chegando cada dia mais perto de dar um abraço naquele meu senhor, né? Maravilhoso. Beijão em todo mundo. Valeu demais. Tchau, gente.